paz do Senhor, abençoadas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estamos no nosso terceiro dia de corrente de oração, Mulheres que Oram Têm Vitória. E se você está recebendo esse vídeo, certamente você se despertou às 3 horas da manhã para estar unida comigo, para juntas buscarmos a presença do Senhor. E eu estou feliz de ter você aqui. Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês, direcionada pelo Pai. Creio que, da mesma maneira que o Senhor já falou comigo através dela, vai falar com você também, amém? Hoje nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. 25 em diante, tá? Marcos 5, 25, que vai dizer assim: Então, certa mulher, que havia 12 anos tendo um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que saiu virtude sobre si, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes quem lhe tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Glória a Deus por essa palavra. Essa passagem é muito conhecida, né? Eu creio que todas que estão me escutando agora já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue, mas se você não ouviu falar, naquela época, na tradição mesmo judaica, a mulher que era acometida por um fluxo de sangue ou uma hemorragia, ela era considerada impura. E uma mulher impura, ela não poderia tocar em ninguém, nem ser tocada, nem compartilhar objetos com ninguém, ela não podia ter uma vida social com ninguém, ela não podia frequentar lugares onde outras pessoas estavam, enfim. Era uma mulher que precisava ficar isolada, né? Então, aqui nós vemos que ela era uma mulher isolada. Vou pedir para você abrir comigo lá em Levítico. Levítico capítulo 15. Vai dizer assim, olha. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Depois, lá no 19, depois é bem interessante que você leia, tá? O capítulo 15 todo. Eu só vou me adiantar aqui com vocês. No 19 tá escrito assim: Mas a mulher, quando tiver o fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imunda até a tarde. Então, aqui nós vemos claramente que essa mulher, ela vinha sofrendo não só 7 dias, igual muitas das vezes acontece comigo e com você. Algumas mulheres têm os ciclos mais longos, outras mais curtos. Mas é bem verdade que a história que nós estamos lendo aqui, ela relata de uma mulher que estava há 12 anos com esse ciclo. E você, mulher que está me escutando, nós sabemos tudo quanto acontece com o nosso organismo, com os nossos sentimentos, quando nós estamos
nesse período, certo? Então aqui eu tô te puxando para dentro da história para você analisar o quão debilitada essa mulher estava, que há 12 anos ela padecia por essa enfermidade, né? Então monta o cenário aí na sua cabeça para você conseguir captar a mensagem. Amém? Desperta se você tiver com sono. Então aqui vai dizer que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e Jesus, ele estava indo na casa de Jairo. Já depois eu gostaria que você lesse também o capítulo 5 completo. Jairo chegou até Jesus e pediu para que Jesus fosse até a casa dele curar uma menina que era filha dele, que também estava doente, tá? Então depois gostaria muito que você retornasse aqui no grupo para falar para mim o que Deus revelou com você, o que Deus tratou com você em relação a essa menina que havia também, que ela tinha 12 anos, a idade dela era de 12 anos e ela estava doente, com o milagre dessa mulher que também padecia de 12 anos dessa enfermidade, amém? Então aqui a Bíblia vai falar que essa mulher, ela padecia, mas ela ouviu falar. A Bíblia vai um pouquinho além, ela fala que ela já havia gastado com todos os médicos que poderiam, talvez, encontrar a cura ou passar uma medicação que cessasse esse fluxo. Ela gastou tudo o que ela tinha, ela foi em tudo quanto é lugar. Então eu fico me colocando nesse exato momento no lugar dessa mulher. Eu, com esse fluxo de sangue, certamente eu venderia tudo que eu tenho para que alguém chegasse e falasse para mim assim: Su, essa medicação aqui, se você comprar, de fato ela vai curar. Eu tenho certeza que essa mulher fez tudo que ela podia ter feito e de fato não ficou curada. Mas ela ouviu falar que naquela cidade de Cafarnaum, onde ela estava, existia um homem do qual conseguiria curar ela. Então, diante de tantas coisas que ela fez, é válido lembrar que se ela tivesse acomodada, porque é bem verdade que ela já podia estar cansada, né? Mas ela ouviu falar e teve fé e acreditou. E então ela rompeu a multidão para chegar próximo a Jesus. Ela sabia que ela não podia falar com Jesus. Ela também sabia que ela não podia tocar ele. Por quê? Porque na palavra diz, lá em Levítico que nós lemos, que uma mulher impura não poderia tocar em ninguém, nem tão pouco chegar perto de alguém, nem falar com ninguém. Quem dirá, dentro de uma multidão, ela se apresentar? Então ela foi rastejando, e ela aqui no versículo 28 vai dizer que ela pensava dessa forma: se tão somente eu tocar a sua orla, eu tocar a pontinha do seu vestido, né? Porque naquela época eles vestiam aqueles vestidos, se eu somente tocar na pontinha, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Mas sabe o que eu acho muito bonito, muito de uma grandeza? É que mesmo ela estando padecendo há 12 anos, ela não se vitimizou. Você já parou para pensar que quando eu e você estamos com um problema, que a gente vem arrastando esse problema por muito tempo e alguém chega para falar assim: tenha fé que Jesus vai te curar, a gente fala, sabe como? Amém, eu creio. Mas esse eu creio é só para não falar para a pessoa assim: ah, eu sei, mas não acontece nunca, né? Por quê? Porque o desânimo toma conta da gente, mas dessa mulher aqui não. Ela creu, mesmo ela já tendo feito tudo o que ela podia, ela ainda creu que Jesus realmente poderia curá-la, né? Então ela se disponibilizou, ela saiu da onde? Da zona dela de conforto. Amada, você tá na sua zona de conforto? Porque se você estiver na zona de conforto, desperta. Coloque agora a sua mente para funcionar. Entra dentro dessa história e veja, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei se é um problema financeiro, eu não sei se é um problema emocional, eu não sei se é um problema conjugal.
mas a única coisa que eu sei é que, independente do tempo que você está sofrendo ou passando por esse período, você tem alguém aí do seu lado que, se tão somente você tocar na orla dele, você pode ser curada. Su, mas eu já toquei e eu não fui curada. Eu posso te falar com propriedade que você não tocou. Sabe por quê? A Bíblia vai nos relatar também aqui, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 30, vai dizer assim: E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? No 31 agora, e disseram os seus discípulos: Vês que a multidão aperta o Senhor? E o Senhor me pergunta quem tocou? Então, naquele momento, naquele percurso que Jesus estava indo para a casa de Jairo, existia o que? Uma multidão. E eu posso imaginar que essa multidão o seguia porque eles também precisavam de um milagre, né? Eles precisavam, não sei quais milagres naquela época eles precisavam, mas é bem verdade que a multidão que espremia Jesus precisava. Mas por que que eles não alcançaram? Porque eles não tinham fé. Então você entende a diferença de você estar ali do lado de Jesus, mas mas não conseguir que dele saia a virtude? O toque que você precisa dar em Jesus essa noite é diferente. É diferente daquela multidão, porque muitas pessoas cercam Jesus, mas só você pode incomodá-lo a ponto de sair virtude das vestes dele e ele parar e olhar: quem me tocou? Glória a Deus, é tremenda essa passagem. E aqui ele diz para os discípulos dele: quem é que me tocou? E os discípulos, sem entender, porque existiam muitas pessoas, falaram assim: mestre, olha o tanto de gente que tem. Então, qual é a sua necessidade? Qual é a sua fé? Porque o que essa mulher teve foi fé. Fé tamanha que nós não conseguimos nem imaginar. Porque se nós tivéssemos um pouquinho dessa fé, eu tenho certeza que nós teríamos vivido já muitos milagres do Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos para tocar na orla de Jesus é ação. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos parar de nos vitimizar. Precisamos romper a multidão. Eu não sei qual é essa multidão, mas nós precisamos romper a multidão para chegar até o Mestre. É bem verdade que a fé ela precisa de uma ação. O milagre somente acontece se houver uma ação por parte da necessitada. Qual é a sua necessidade desta noite? O que você está disposta a fazer para chegar até Jesus? Aqui vai dizer que ela chegou por detrás de Jesus, porque ela sabia que ela não poderia tocá-lo. Pelo fato dela estar impura, o que as pessoas, ela não podia chamar atenção, então ela não queria, ela queria chegar assim bem de mansinha, discreta, ela precisava ser discreta, não podia chamar atenção, ela não podia alarmar, mas mesmo diante de todo mesmo diante de todo esse medo, porque sim, ela tinha medo. Aqui a Bíblia vai nos dizer, ó, no versículo 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Então ela se aproximou e ela falou: mestre, foi eu que te toquei. Mas o Senhor, independente de qual seja a sua impureza, independente de qual seja a sua resistência, independente de qual seja o seu medo de chegar até Ele, Ele nunca vai colocar você fora, Ele nunca vai virar as costas para você. Aqui diz que Ele parou e começou a procurar por ela. E ela, com aquele medo todo, ela contou-lhe o problema e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal.
Aleluias. Então, minha amada, eu não sei qual é as limitações que você tem hoje, neste exato momento, para chegar até Jesus. Eu não sei quais são as vozes que está falando e soando na sua cabeça que você é incapaz, que você é impura, que você não merece chegar até Ele. Mas eu digo para você que independente de como você esteja, ainda que você vá se rastejando, chegue até Ele, porque somente Ele vai conceder a cura e o milagre que você necessita nessa noite, tá bom? E eu quero que você saiba que você pode contar comigo, que eu estarei aqui às 3 horas da manhã para orar junto com você. E juntas somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Um beijo, boa noite.